Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma edição do Nordeste News começando, edição desta quarta-feira, e vamos ficar juntos para acompanhar as principais notícias aqui da região Nordeste. Confira agora os destaques de hoje. Jovem é preso suspeito de roubar a mãe e atear fogo na casa dela em Coité do Noia, no interior de Alagoas. E vamos falar sobre o corpo de uma criança que foi encontrado fora do túmulo após a sepultura ser violada em um cemitério do Grande Recife. O Nordeste News está no ar. Um jovem foi preso suspeito de furtar a mãe idosa e incendiar a casa dela nesta terça-feira em Coité do Noia, no interior do Alagoas. O suspeito, que tem 27 anos, não teve a identidade divulgada. Não há registro de feridos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima percebeu que valores haviam sido subtraídos da conta bancária dela, além do desaparecimento do cartão. Ao ser contestado pela mãe, o suspeito teria reagido de forma violenta. Após a discussão, o suspeito teria ateado fogo em uma quantidade significativa de roupas antigas e a jogou próximo à estrutura da residência de Itaipa, colocando em risco a integridade da residência e dos ocupantes. O delegado Rodrigo Timóteo, responsável pelo caso, afirmou que as chamas só não se alastraram porque o pai do suspeito retornava de uma plantação próxima ao local e, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu apagar o incêndio. No momento do ocorrido, os sobrinhos do suspeito, menores de idade, estavam dentro da residência. E o corpo de uma criança que morreu há menos de 3 meses foi encontrado nesta terça-feira fora do túmulo onde estava enterrado no cemitério público de São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A família de Eloá Sofia, de 2 anos, contou que o cadáver foi localizado em outra área do cemitério, a cerca de 200 metros da sepultura que estava violada. A mãe da criança relatou que estava saindo do trabalho quando recebeu a ligação e seguiu direto para o local. Segundo ela, a amiga chamou os funcionários do cemitério, que disseram não ter visto ninguém mexer na lápide. A polícia militar foi acionada e achou o corpo da menina. A Prefeitura de São Lourenço da Mata informou que vai abrir uma sindicância interna para apurar o ocorrido. De acordo com a mãe, o corpo da menina estava deitado no chão, perto de outra cova, sem marcas de violação. O corpo da criança foi levado ao IML no centro de Recife, onde vai passar por novas análises antes de retornar ao cemitério. A previsão é que o cadáver seja liberado ainda nesta quarta-feira. 8 pessoas foram conduzidas à delegacia após denúncia de uma tentativa de sequestro no bairro Alto da Mangueira, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública não divulgou o nome dos envolvidos. A informação inicial indicava 5 pessoas, mas o total foi atualizado posteriormente pela pasta. Conforme testemunhas, o grupo circulava em um carro branco fazendo abordagens suspeitas. Em alguns casos, eles ofereciam panelas e colchas de cama para vender. Com isso, eles se aproximavam das pessoas com filhos. Uma das abordagens ocorreu no bairro Alto da Mangueira e foi flagrada por uma câmera de segurança. O vídeo mostra o momento em que uma mulher aborda um garoto que estava brincando sozinho na garagem de casa. Durante a conversa, a suspeita perguntou ao menino onde estava a mãe dele, o que levou o jovem a sinalizar para fora de casa. A mulher saiu no carro e retornou cerca de 20 minutos depois. Na ocasião, ela e os comparsas tentaram levar à força o menino de 4 anos que aparece nas imagens e uma prima dele de 3 anos. A polícia militar foi chamada, fez buscas na região e conseguiu abordar o carro dos suspeitos em uma via de Maracanaú. 2 mulheres e um homem foram capturados no veículo. Em continuidade aos trabalhos, os agentes localizaram um imóvel que era usado pelos suspeitos na zona rural de Pacatuba. No local, os policiais capturaram um casal e apreenderam um carro, uma pistola calibre 9mm, um rifle calibre .22, munições e cerca de R$85 mil em espécie. As 3 mulheres e os 2 homens foram levados à Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Os familiares das crianças também foram para a unidade, onde foram ouvidos pela Polícia Civil, que apura o caso. Não há detalhes sobre os outros 3 detidos. No próximo bloco, aqui no Nordeste News, homem morre após granada presa à cintura explodir durante um confronto com policiais na Bahia. E mais, homens são presos suspeitos de fazer sequestro relâmpago após anúncio de venda de carro em Campina Grande. O Nordeste News volta em instantes. Até já!
Estamos de volta com o Nordeste News, trazendo sempre as principais informações da região Nordeste aqui para você. Vamos falar agora de um homem que morreu na noite dessa terça-feira após a granada que estava presa à cintura dele explodir durante um confronto com policiais militares no bairro de Valéria, em Salvador. A situação ocorreu no momento em que um grupo de suspeitos fugia de uma ação policial na região. De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, realizavam patrulhamento em uma área de mata conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais visualizaram homens armados que atiraram contra os policiais. Houve revide e durante o confronto, os militares ouviram uma explosão. Após a fuga de parte do grupo, um homem foi encontrado ferido, caído no chão. Próximo a ele foram apreendidos uma pistola e 3 carregadores. Segundo a PM, a explosão foi provocada por uma granada que estava presa ao cinto do próprio suspeito. O homem ferido foi socorrido pelos militares e levado ao hospital do subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Robson da Silva e Souza, de 29 anos, conhecido como Coringa. Ainda conforme a corporação, houve um segundo confronto nas proximidades pouco depois, mas sem registro de feridos. Durante as buscas na área, os policiais localizaram um fuzil com bandoleira que havia sido abandonado. E 2 homens, um de 19 e outro de 26 anos, foram presos suspeitos de fazer um sequestro relâmpago após se passarem por interessados na compra de um carro de um comerciante em Campina Grande. Isso aconteceu nesta terça-feira. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os suspeitos anunciaram o assalto, agrediram o comerciante e o mantiveram refém por cerca de 30 minutos. A vítima foi obrigada ainda a realizar transferências via Pix e teve diversos itens da casa separados para roubo, entre eles perfumes, televisão e aparelho de som. Os suspeitos chegaram a colocar os pertences do comerciante no carro, que estava à venda, que também seria levado após a ação. No momento da fuga, um dos suspeitos tentava sair em uma motocicleta, enquanto o outro conduzia o veículo roubado. Um morador da área acionou a polícia, que foi para o local, conseguindo prender os suspeitos em flagrante. Os homens foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis com a justiça. Uma investigada foi presa preventivamente na Grande Aracaju por descumprimento de medida protetiva emergencial e perseguição de uma mulher com quem manteve um relacionamento afetivo. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Polícia Civil. As investigações apontaram que, após o fim do relacionamento, a suspeita começou a perseguir a vítima, invadindo a casa e o trabalho dela. Além disso, ela é suspeita de furtar objetos e dinheiro do carro dela, além de fazer diversas tentativas de aproximação, mesmo com a concessão judicial de medidas de proteção, configurando o crime de stalking. Ainda de acordo com a polícia, em virtude dos atos e não cumprimento das ordens judiciais, foi solicitada a prisão preventiva, visando assegurar a implementação das medidas de proteção e preservar a integridade da vítima. E a Polícia Federal realizou o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão em São Luís e determinou a suspensão do exercício profissional de um advogado suspeito de fraudar o saque de valores referentes a precatórios e requisições de pequeno valor em diversos estados do país. De acordo com a Polícia Federal, o investigado se valia da condição de advogado para acessar sistemas do Judiciário e localizar processos que já possuíam ordens de pagamento expedidas. Em seguida, ele falsificava procurações em nome dos beneficiários das ações, juntava os documentos aos autos e conseguia emitir certidões automáticas que o reconheciam como representante legal das partes. Munido dessas certidões, o advogado comparecia a agências da Caixa Econômica Federal, em São Luís, onde efetuava o saque indevido dos valores. Até o momento, o prejuízo apurado ultrapassa R$ 500 mil, podendo aumentar à medida que as investigações avançam. E no próximo bloco, Polícia Federal investiga o prefeito de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ainda, taxista de 43 anos morre ao ir calibrar pneus em posto de combustíveis de Teresina. Nordeste News volta já, não saia daí.
Nordeste News está de volta. Muito obrigada pela sua companhia durante esta quarta-feira. Vamos continuar juntos aqui conferindo os destaques da região Nordeste. Olha, conversas interceptadas pela Polícia Federal apontam a existência de um possível esquema de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações da área da saúde na capital do Oeste do estado do Rio Grande do Norte. A mega operação, que teve como um dos alvos o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, segue repercutindo nacionalmente. Investigadores apontam para um suposto repasse de propina em um contrato no valor de R$400 mil. De acordo com a investigação, apenas R$140 mil teriam sido destinados à compra de materiais médicos para hospitais públicos. O restante do valor teria sido dividido em comissões entre os sócios da empresa investigada, uma mulher ainda não identificada e o prefeito de Mossoró. Os diálogos interceptados indicam que R$60 mil teriam como destino o chefe do executivo municipal. Outros valores teriam sido distribuídos entre os envolvidos no esquema. O caso é investigado pela Operação Mederi, deflagrada pela Polícia Federal com apoio da Controladoria Geral da União. Ao todo, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em cidades do Rio Grande do Norte. Na residência do prefeito, foram apreendidos um celular, um computador e 2 HDs. A PF aponta indícios de superfaturamento e pagamentos por produtos que não teriam sido entregues. Em um dos endereços, agentes encontraram dinheiro em espécie escondido em uma caixa de isopor. Em nota, a defesa de Alisson Bezerra afirmou que não há provas que o vinculem pessoalmente ao caso. O prefeito segue no exercício do cargo e não teve medidas restritivas decretadas. O taxista e ex-militar Marcos Alexandre Alves de Souza, de 43 anos, morreu após ir calibrar os pneus em um posto de combustíveis na BR-343, na zona sudeste de Teresina. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto. De acordo com o subtenente do 8º Batalhão da Polícia Militar, o taxista parou o carro no posto, mas não chegou a descer e morreu ainda dentro do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e confirmou a morte do motorista ao chegar no local. Policiais militares isolaram o trecho do posto e aguardaram a chegada da Perícia Civil e do Instituto de Medicina Legal, que recolheu o corpo e vai determinar a causa da morte. E mais de 41 mil cestas básicas já foram distribuídas a famílias em situação de insegurança alimentar em 101 municípios do Rio Grande do Norte. A ação integra o Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil e atende cidades com o decreto de emergência reconhecido por causa da estiagem. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com as defesas civis estaduais e municipais, e contempla apenas municípios com reconhecimento federal da situação de emergência. Outros 24 municípios devem ser incluídos na próxima etapa. Para isso, as prefeituras precisam levantar a demanda local e encaminhar as solicitações à Defesa Civil Estadual, que faz a consolidação e envia ao governo federal. As cestas são enviadas diretamente aos municípios, sem custos ou contrapartida, com despesas totalmente custeadas pelo Ministério. Além da distribuição de alimentos, 82 municípios recebem reforço da Operação Carro-Pipa, coordenada pelo Exército, garantindo água potável a cerca de 88 mil pessoas na zona rural. Atualmente, 125 municípios potiguares têm decretos de emergência reconhecidos por causa da seca, com maior impacto no Seridó e no Alto Oeste do estado. E o Nordeste News vai ficando por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã, na quinta-feira, neste mesmo horário. Até lá!